um interesse público, mas uma política que acabava visando os interesses pessoais, muitas vezes. Né? Eu participei de diversos grupos nas eleições do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que ocorrem anualmente, e elas eram muito disputadas, porque exatamente pela importância que o Centro Acadêmico 11 de Agosto sempre teve no cenário nacional. Um presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto sempre tinha uma grande projeção nacional. Né? Então aqueles que pretendiam ou pretendem fazer uma carreira política, né, têm, entre outros objetivos, se estão na Faculdade de Direito Largo São Francisco, ser presidente do centro acadêmico. Mas então você está dizendo em relação à política da universidade, dos pontos positivos e negativos. Hoje, por exemplo, no Mackenzie, há chapas de política também para os diretórios acadêmicos, mas eles visam mais uma palestra, uma festa, um encontro entre os alunos e algum palestrante importante. Na época, quais eram as coisas que essas chapas políticas buscavam e como que era assim o processo da eleição mesmo? Bom, é exatamente isso exatamente a isso que se refere a minha crítica. Na realidade, de uma maneira geral, as chapas, os grupos políticos na época na São Francisco, não visavam o interesse da faculdade. Porque se você está falando em eleição de um centro acadêmico, você está falando da escolha de grupos que vão lutar pelos interesses dos universitários, dos alunos da faculdade. E o que a gente via lá é que não era isso que acontecia. Os grupos estavam lá, na realidade, buscando o interesse de partidos de fora. Então você via nitidamente ali participando do processo político que o grupo A era ligado a um partido A, o grupo B era ligado ao partido B, o grupo C era ligado ao partido C. E isso já existia dentro da faculdade. Então, na realidade, os partidos de fora invadiam, vamos dizer assim, entre aspas, a política da faculdade para poder eleger os seus membros e torná-los, utilizar a presidência ou o Centro Acadêmico 11 de Agosto como um trampolim para que esses membros depois se elegessem deputados, vereadores, senadores, o que quer que quisessem se eleger. Então havia, na realidade, uma dissociação, um distanciamento entre o interesse dos alunos e o interesse das administrações dos grupos que eram eleitos. Porque esses grupos eram eleitos, eram na realidade, acabavam sendo na realidade, tutelados de partidos políticos de fora. Entendeu? Eram tutelados, eram, enfim, mandados, né, por esses partidos de fora. Eu fiz parte de um grupo em 1900 que concorreu à eleição no ano de 84, que realmente esse grupo que nós participamos, e nós ajudamos a montar e participamos, esse grupo não tinha vinculação nenhuma. Foi talvez o único grupo em muitos anos lá dentro que não tinha vinculação nenhuma com nenhum partido externo. O nosso interesse era defender os interesses dos alunos e procurar trazer melhoria para os alunos, para a faculdade. E, obviamente, enfrentar os temas políticos, sociais, econômicos que eram os temas em voga, né, na época. Tá? Nós, infelizmente, não nos elegemos, tá? Mas foi um dos poucos grupos. O nosso grupo foi um dos poucos grupos que não tinha essa vinculação política externa. Tá? Eu participei de política, acho que desde o segundo ano, né? Então eu vi, do segundo ao quinto ano, eu vi muita coisa nesse sentido, né? Sabendo que você sabe bastante de história e que você estudou na faculdade de Direito, existem curiosidades que você pode nos contar sobre a universidade? Olha, a Faculdade de Direito, desde a sua fundação em 1824, sempre foi caracterizada por
por ter alunos bastante ousados, né? Os estudantes sempre foram muito ousados, até no campo da diversão, da farra. Eu não sou especificamente um repositório de fatos históricos, mas eu me lembro de algumas histórias muito interessantes. Por exemplo, o pessoal, os mais antigos comentavam na faculdade de Direito que na época do final do século XIX, começo do século XX, era comum o trote da faculdade de Direito ser muito, muito agressivo, especialmente muito assustador, né? E uma das coisas que se fazia com os estudantes, que causava muito medo, era uma espécie de missa negra. Eles pegavam os calouros, levavam os calouros lá para o prédio, que é um prédio muito antigo, e faziam uma espécie de missa negra, com luz de velas, para assustar o calouro mesmo. E parece que o ponto alto dessa missa negra era o enterro do calouro, onde eles enfiavam o calouro num caixão e levavam a pé até o cemitério da Consolação. Então você imagina que hoje o cemitério da Consolação é no pleno centro de São Paulo. Mas se nós falarmos em termos de século XIX, por exemplo, o cemitério da Consolação era na periferia praticamente de São Paulo, né? E a faculdade de Direito, no Largo São Francisco, o centro de São Paulo era aquilo ali, né? Então os veteranos pegavam o calouro, colocavam o calouro dentro de um caixão e levavam o cara a pé até o cemitério da Consolação. E lá, aí soltava o cara, né? Outro fato muito interessante, que esse eu não vivenciei, mas é de uma época um pouco anterior a mim, em 1976, estreou em São Paulo um filme chamado King Kong, né? Uma versão do King Kong. E os distribuidores, os cinemas, tal, havia um cinema na Rua Augusta que era o Cine Majestic. Então, para promover o lançamento do filme, naquela época não era tão comum os cinemas em shopping, ainda havia bastante cinemas na rua, assim, né? E então os organizadores do lançamento, para promover o filme, mandaram fazer um King Kong, um boneco do King Kong, assim, com uns 4 metros de altura, uma coisa assim, 5 metros de altura. E deixaram na porta, perdão, na porta do Cine Majestic, na época do lançamento do filme, para promover o filme. Todo mundo que passava na região ali via aquele macaco enorme lá, de 4 metros de altura, sei lá o que. Um dia, o tal do macaco sumiu do cinema, sumiu da frente do cinema ali na Rua Augusta. O que os estudantes da faculdade fizeram? Durante a noite, foram lá, pegaram lá um caminhão, uma caminhonete, eu não sei como eles conseguiram, pegaram, tiraram o King Kong lá do Cine Majestic e levaram para frente do Largo São Francisco, na frente da faculdade de Direito. Então, quando amanheceu o dia, tinha aquele bruto daquele macaco enorme na frente da faculdade de Direito. Quer dizer, são as travessuras dos trotes, das aventuras, né? Eu não sou muito familiarizado com a história dele, mas existe uma história muito interessante de um imigrante, salvo engano meu, alemão, que era o chamado Júlio Frank, né? Depois, se tiver oportunidade, podem fazer uma pesquisa mais acurada, mais detalhada, mas existe lá uma parte lá da Faculdade de Direito, tem uma espécie de um jardim interno, e existe lá um mini obelisco, alguma coisa assim, e dizem as lendas que esse Júlio Frank, que era um imigrante, salvo engano da minha parte, judeu, tá? Foi estudante da Faculdade de Direito, mas ele, por ser judeu, por não ter uma comunidade na época, se eu não me engano, isso é começo do século XX, uma comunidade judaica forte em São Paulo, ou não havia uma comunidade judaica em São Paulo, ele morreu e ele não tinha onde ser enterrado. Porque ele não podia ser enterrado nos cemitérios de São Paulo, porque eram todos católicos. Então os estudantes acabaram enterrando, diz a lenda, que acabaram enterrando ele ali na própria Faculdade de Direito. Nesse jardim que você comentou. É um pátiozinho interno, né? Entendi. Agora, não se sabe, porque nunca se escavou ali para se pesquisar, para se realmente saber se há alguma coisa. E esse Júlio Frank, assim como junto com alguns outros
estudantes fundaram uma espécie de sociedade secreta lá dentro da Faculdade de Direito, que eu não sei exatamente ao que ela se dedicava, mas enfim, fundaram essa faculdade, essa sociedade secreta. Mas enfim, fundaram essa faculdade, essa